Começa agora o podcast Ambientalize, podcast voltado à contribuição da ONG Apoena em Presidente Epitácio. Olá, sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Ambientalize. Eu sou a Pamela Lourenço e hoje quem está comigo é o meu parceiro Richard Magalhães. Tudo bem contigo? Tudo ótimo. E você, como está? Comigo, tudo tranquilo também. Hoje, vamos falar sobre os 33 anos da ONG Apoena e suas contribuições na área ambiental em Epitácio e região. Muito bem, Pamela. Quem vai bater um papo com muita informação e prestação de serviço com a gente é o presidente da Apoena, Djalma V. Forte. Conversamos com o promotor de justiça, Gabriel Lino, que você também vai acompanhar a entrevista ao longo dessa edição. Olá, Djalma. Se apresente falando um pouquinho de você, da sua relação com a Apoena e o meio ambiente. Sou Djalma V. Forte, sou um dos fundadores da Apoena, junto com um grupo de jovens dos anos 80. Teve essa ideia de criar essa entidade para combater os danos ambientais da usina hidrelétrica de Porto Primavera. Estava em andamento no Rio Paraná, entre os estados de São Paulo e do Mato Grosso do Sul. Como vocês, sou jornalista, destaco o papel importante que o jornalismo tem para a conservação ambiental. Sua participação é muito importante. Por isso, nos acompanhe no Instagram, @podcastambientalize. Sejam todos bem-vindos. E bora começar o episódio de hoje? A Apoena é uma instituição da sociedade civil sem fins lucrativos e de direito privado. Com autonomia administrativa e financeira, não se envolve em questões políticas ou religiosas. Seu principal objetivo é promover projetos e ações que visem a conservação da natureza na bacia do Alto Paraná, delimitada a localidade que a Apoena atende e aos municípios adjacentes de Presidente Epitácio, às margens do Rio Paraná. Djalma, conta pra galera por quais motivos e como surgiu a Apoena. A Apoena surgiu da necessidade de a sociedade se mobilizar para melhorar as condições ambientais do Oeste Paulista. Nós sempre acreditamos que a sociedade civil organizada puxa o Estado para o trabalho. Então, a sociedade está sempre na frente do governo. Quando nós iniciamos esse trabalho, focamos principalmente no fato de que o Oeste Paulista tinha menos de 5% da antiga cobertura florestal vegetal. Toda a nossa floresta tinha sido derrubada, os rios estavam secando, já a fauna estava em extinção, e por esse motivo, e também pelo impacto que íamos ter com a formação do Lago de Porto Primavera, que é um terceiro ou quarto reservatório em tamanho no Brasil, a gente resolveu fundar a associação. A represa inundou uma área de 2.250 quilômetros ou 225 mil hectares, aumentando em 9 vezes o leito do Rio Paraná, para produzir em sua potência máxima instalada 1.540 megawatts. Djalma, qual era o principal objetivo da Apoena diante desse mega empreendimento? Era um mega empreendimento que tinha uma relação de custo-benefício díspare. Ele ia inundar uma área muito grande de floresta, de várzeas e de biodiversidade e ia produzir relativamente pouca energia. Então, se fosse hoje, nós temos certeza que essa obra não teria saído, porque ela foi concebida no regime militar, num governo autoritário, que não consultava as populações. Então, ela trouxe muitos danos em relação ao que ia produzir de energia. Economicamente, hoje seria inviável. Se você pegar o caso, por exemplo, de Itaipu, que também causou grandes danos, mas de Itaipu inundou 3 vezes menos e produz 10 vezes mais. Por quê? Porque Porto Primavera foi construída numa região de planícies inundáveis. Então, qualquer subida do rio, essa subida artificial, avançava muitos territórios, principalmente do Mato Grosso do Sul. E isso afetou demais, não só o meio ambiente, a biodiversidade, a fauna, a flora, mas afetou também muito as populações tradicionais que viviam ali nas margens dos rios e que tiveram que simplesmente deixar o local sem nem mesmo ter audiência pública ou ser consultada. Também conversamos com Gabriel Lino. Ele é promotor de justiça do Estado de São Paulo e professor titular de Direito Administrativo e Direito Ambiental. Como é e como funciona o GAEMA? Olá pessoal, sou Gabriel Lino, de Paula Pires, promotor de justiça do GAEMA, aqui em Presidente Prudente. O GAEMA é um órgão do Ministério Público de São Paulo
que atua na área do meio ambiente de modo especializado e de modo regionalizado. Então, em danos, questões ambientais de caráter regional. Então, por isso, a gente acompanha há um bom tempo, há alguns anos, o trabalho das ONGs, né, da participação da sociedade civil na defesa do meio ambiente. Eu, pessoalmente, estou no GAEMA desde 2011, então há 10 anos que acompanho a questão ambiental aqui na região do Pontal do Paranapanema. O trabalho do Ministério Público na área ambiental, e especialmente do GAEMA, ele aborda as grandes questões ambientais que são características da nossa região. Gabriel, como é o trabalho ambiental na região de Presidente Prudente? Então, a nossa região é uma região ainda mais rural, né, com problemas rurais. Claro que o crescimento das cidades traz problemas ambientais também, mas nós temos ainda uma característica mais rural. Então, os danos e problemas ambientais são marcas desse tipo de região, né? Em outras regiões há problemas industriais mais graves, né? E a gente ainda tem muitos problemas rurais. E os problemas rurais são variados: danos ao solo, por erosão, por má conservação do solo, descuidos, né, com relação a esse recurso natural. Isso também causa assoreamento dos recursos hídricos, então a gente tem esse problema que atinge as águas. Temos um baixo índice de área florestada na região, então temos um baixo índice de remanescentes de matas, o que prejudica também o aspecto hídrico, o aspecto de proteção de solo, o conforto, a amenização do clima. Então, são várias questões ambientais que marcam a nossa região. Um problema que surgiu nos últimos anos bastante grave com a expansão da cultura de cana é o problema dos agrotóxicos, porque há um maciço uso de agrotóxicos na região, e isso causa danos ao ambiente e à saúde das pessoas. Então essa é uma preocupação grande, o GAEMA vem atuando nisso há um bom tempo. Qual a importância da conscientização da população nessa área? A população é essencial, né, na defesa do meio ambiente, né? Aliás, a população, como se sabe, é essencial em qualquer causa no Estado democrático. E também na defesa do meio ambiente. Porque o meio ambiente é daqueles que no direito a gente chama de um bem difuso. Difuso porque pertencente a todos, indistintamente, né? Não tem um dono. Então, se alguém comete um dano ambiental na sua propriedade rural, na sua própria propriedade rural, ele está prejudicando o interesse e o direito de toda a coletividade, de todas as outras pessoas que vão sofrer com prejuízo ao recurso hídrico, com prejuízo ao solo, com o desmatamento, com as consequências climáticas, etc. Então, é só a população mesmo que pode servir ali de resguardo desse grande recurso que é dela, que é de todos, né? Então a gente vê e acompanha, por exemplo, vocês têm acompanhado os problemas nacionais e veem que os danos ao meio ambiente acabam resultando num prejuízo a todos nós, né? Então é por isso que a população, a participação social é muito importante na defesa do meio ambiente. Aqui, especificamente em Prudente, por exemplo, nós tivemos exemplos importantes, né? Envolvimento da sociedade civil, cobrando certas medidas, se colocando contra propostas de aterros sanitários em locais inadequados. A gente já teve mobilização da sociedade civil e isso é bastante importante. Também é importante, então, a participação das ONGs, né? ONG é o nome que a gente usa na linguagem cotidiana, organização não governamental. Na verdade, são, do ponto de vista do direito, são associações, fundações, que, então, realizam essa atividade de relevância pública e não visam lucro, né? São pessoas que não têm fins lucrativos. E elas têm uma participação muito importante na defesa do ambiente, assim como temos acompanhado há muitos anos o trabalho da Apoena, que é uma dessas ONGs que participam, que cobram o poder público, que fiscalizam atividades privadas que são poluidoras, que levam representações aos órgãos de defesa. Então, a participação da sociedade civil é muito importante e a Apoena é um exemplo claro disso, de grande importância na região para a proteção do meio ambiente. Qual é a importância de ter uma ONG que trata de questões ambientais na região? Na nossa região já teve muitos ganhos, né? Já avançou bastante, mas sempre precisa, né, melhorar, sempre precisa estar atento, porque
conforme a sociedade vai mudando, as suas atividades vão mudando, os riscos vão aumentando, os danos também ficam potencializados. Então, é preciso sempre estar atento. Além disso, a gente convive com um certo embate de forças, não é? Então, alguns que trabalham pelo meio ambiente, outros que trabalham para mudar leis e diminuir a proteção. Então, é preciso sempre estar atento e buscando, né? É um trabalho contínuo, eu diria perene, né? Eterno. É passar o bastão. Um trabalha tantos anos, o outro trabalha, nunca cessa esse trabalho, né? Mas, de fato, já houve ganho. Acho que houve importantes ganhos na regularização ambiental de muitas áreas rurais, na regularização de muitos municípios com relação à disposição de resíduos, né? Nós somos uma região que tem uma razoável condição em termos de saneamento básico, perto de outras que são muito piores. Então, já houve muito avanço, mas sempre é preciso continuar trabalhando, né? A participação social é, aliás, uma das características da democracia, né? É um dos pontos que faz a democracia ser diferente. Então, só esse controle social, com transparência, né, com todo mundo olhando, com as coisas feitas em público, à vista das pessoas, é que também quem tem o poder, quem tem a autoridade, toma mais cuidado, né, em fazer as coisas corretamente, em motivar, em fundamentar, em pensar, né, e fazer aquilo que é melhor para todos, né? Não para um grupo, para uma pessoa ou para algum interessado, mas para todos. Então, eu acho que daí a importância da participação popular ou social. Muito obrigada, Gabriel, pelas informações e por sua participação aqui no Ambientalize. Recebemos algumas participações através das redes sociais. Acompanhe a gente pelo Instagram @podcastambientalize, onde vamos divulgar as informações sobre os próximos episódios. A primeira pergunta veio de Campo Grande, e quem nos enviou foi a Ana Karine Campeiro. Obrigado, Ana, pela participação, e vamos ouvir a pergunta. Olá, o meu nome é Ana Karine Campeiro Silva, eu tenho 24 anos, eu nasci e moro aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e eu queria saber mais sobre a história da ONG e quais foram os impactos que ocorreram aqui no estado. Muito obrigada. Bom, a história da ONG começou em 1988, 10 anos antes da formação do Lago de Porto Primavera, a barragem que estava sendo construída entre os dois estados. O Mato Grosso do Sul foi o estado que mais perdeu com enchimento. Mais de 80% das áreas submersas foram no Mato Grosso do Sul. E não perdeu só em território, perdeu também em grande biodiversidade, porque o Mato Grosso do Sul ele tem matas de Mata Atlântica de transição para cerrado, com todas essas riquezas que tem nesses dois biomas. O estado de São Paulo possui barrancos, enquanto que no Mato Grosso do Sul é uma região de planície, ali são pantaninhos, chamados pantaninhos, onde existem espécies adaptadas para esse ambiente, são espécies caríssimas para nós, como o cervo do Pantanal. E por isso que o Mato Grosso do Sul foi mais atingido. A compensação poderia ter sido melhor, mas também não foi ruim, porque o Mato Grosso do Sul ganhou o Parque Estadual das Várzeas do Iviema, que é uma área muito importante, com mais de 70 mil hectares, ao longo do Rio Paraná, a jusante da barragem para baixo da barragem. Então é uma área muito importante, muito rica. Essa foi uma das compensações da formação do lago. Vamos para a próxima pergunta que a galera nos enviou. E essa pergunta também veio de Campo Grande. E quem nos enviou foi o Bruno da Cunha. Obrigada, Bruno, pela participação. Oi, meu nome é Bruno Samaniego da Cunha, eu tenho 20 anos e nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E a minha pergunta é sobre a ONG Apoena. Eu queria saber como que ela funciona e quais os objetivos dela. Os objetivos são procurar influenciar as políticas públicas, tanto de São Paulo quanto do Mato Grosso, viu, Bruno? Para que o governo e a sociedade cuidem melhor do meio ambiente. São Paulo e Mato Grosso do Sul foram estados bastante desmatados com o modelo econômico adotado. E no caso do oeste paulista e o leste do Mato Grosso do Sul, que são ocupações recentes, e tudo isso se perdeu em menos de 100 anos. Então, nosso foco, nosso objetivo é tentar proteger o que sobrou e recuperar o que precisa ser recuperado. Agora, aqui da nossa região, a Maria Eduarda de Santo Anastácio enviou uma pergunta pra gente através do nosso Instagram.
Obrigado, Maria, pela sua participação. Vamos ouvir o que ela tem a dizer. Olá, meu nome é Maria Eduarda, sou de Santo Anastácio. Eu gostaria de saber como o pessoal da ONG soube que seria construída a usina em Porto Primavera e se tinha a dimensão do estrago que causaria. Nós tínhamos e não tínhamos essa dimensão. Como a gente trabalhava muito assim na intuição, sabíamos que ia causar um dano, mas ao mesmo tempo era uma obra quase que clandestina, obscura, não tinha informação, nós fomos assim mais no idealismo do grupo, essa coisa toda. E depois, com os estudos que foram surgindo, os estudos de impacto ambiental que não tinha, que depois acabou sendo feito, a gente encontrou uma riqueza muito maior do que supunha. Por exemplo, nós não sabíamos ali, os moradores, que ali habitava a onça-pintada, né? Ou o cervo do Pantanal, ou aves como o tuiuiu, como cabeça seca e tantas outras espécies, como o tum, por exemplo. Nós não sabíamos que tinha toda essa riqueza. Por isso que é importante nós estarmos voltados para a pesquisa, para a ciência, para que quando uma obra, qualquer que seja, for feita, faça-se o estudo prévio de impacto ambiental. Porque isso não tinha, ele estava sendo feito como era feito os outros empreendimentos no Brasil. Então a riqueza que surgiu foi surpreendente, espantou a todos nós e mesmo assim muita coisa se perdeu sem que a ciência tivesse dado conta. Djalma, na época, quais eram as leis ambientais? Existia algum órgão que defendia o meio ambiente? Olha, nessa época o movimento ambientalista era muito incipiente ainda. Nós estávamos engatinhando nesse tema. Ao contrário, por exemplo, da Europa, dos Estados Unidos, que a sociedade já levantava essas questões até sobre alteração climática. No Brasil, nós tínhamos algumas leis. Tinha, por exemplo, o Código Florestal, tinha outras legislações do Estado. Foi o Estado que criou essas unidades de conservação aqui no Oeste Paulista, Morro do Diabo, a Lagoa São Paulo e a Grande Reserva do Pontal. Infelizmente, desapareceram. Mas, nesse ano de 1988, foi aprovada a Constituição Brasileira. E a Constituição Brasileira é uma das poucas do mundo que tem um capítulo dedicado ao meio ambiente. Então a gente deu um salto muito grande, né, e que ao mesmo tempo foram surgindo novas leis. Então a mobilização da sociedade, o engajamento das pessoas, o aumento da consciência, mais a legislação que veio junto, e também o Ministério Público, né, que também apareceu em 1988, acabaram levando, forçando o governo, né, a melhorar bastante as condições da usina hidrelétrica. Então, se não fosse essa mobilização, se não fosse essa luta, a gente estava no zero hoje, né? Então, o pouco que se conseguiu foi graças a essa mobilização. Por exemplo, nós queríamos que o entorno do reservatório, a proteção verde em torno do reservatório, fosse do tamanho da área do enchimento, que é esses 2.250 km². Nós não conseguimos isso aí, mas a gente conseguiu outras compensações, como o caso do Parque Estadual do Rio do Peixe, o Parque Estadual do Rio Aguapeí, foi graças a essa luta, né? E também ao Parque Estadual do Iviema, no Mato Grosso do Sul, que também foi decorrente dessa luta, que não foi só a Apoena, obviamente, que fez sozinho, né? A gente teve apoio das universidades, a imprensa teve um papel essencial, excelente, né? Que estava sempre noticiando as nossas ações, os nossos movimentos, numa época que quase não se falava em ecologia ainda, né? E também a imprensa, a universidade e outras instituições, os movimentos atingidos por barragem, vieram aqui na época também, fizeram protesto, né? E isso foi com que o governo, não é porque o governo é bonzinho, que o governo tomasse medidas positivas em relação àquela situação. A infraestrutura da entidade é composta de galpões de apoio, alojamento, poço artesiano com caixa d'água, viveiro de rustificação de mudas e uma frota composta por tratores, roçadeira, grade aradora, sulcador, carreta de agrícola, carreta-tanque, veículos utilitários e moto, bem como os demais equipamentos de trabalho mecânico e braçais. Djalma, sobre os recursos e fonte de renda da ONG, os custos da Apoena são apenas de investimento próprio ou tem parcerias e doações? Temos parceria, doações, temos pessoas que colaboram voluntariamente com mensalidades, outros colaboram com trabalho, né, com serviço voluntário,
E o nosso recurso principal são serviços que nós prestamos para empresas. No caso, por exemplo, de empresas de loteamento que precisam restaurar área verde ou sistema de lazer. Então a gente presta esse serviço, cobra por ele, obviamente, e esse recurso ele é todo reinvestido para a associação para que ela possa se movimentar, né? Porque nós temos funcionários contratados, registrados, temos funcionário no escritório, temos consultorias para pagar e também temos projetos que nós fazemos de restauração florestal e compensação ambiental. Por exemplo, o empreendedor lá vai fazer duplicação de uma rodovia, ele precisa fazer supressão de árvores e aí ele precisa fazer essa compensação. E às vezes dá certo, quando é a nossa região, de fazer lá no Parque Apoena, onde nós temos a nossa estrutura, então a gente faz reflorestamento também com esses recursos. E recentemente, 3 anos, nós conseguimos uma aprovação de um edital no Ministério Público Federal, Estadual e da CESP, que é também um programa de compensação ambiental, que nos deu recurso para reflorestamento e compra de material. Então, até quero aproveitar e fazer um agradecimento especial ao Ministério Público, tanto do Estado quanto da Procuradoria da República, né, que é Presidente Prudente, né, que nos ajudou a viabilizar esse recurso. Então, são basicamente essas fontes, né, de recursos que são sempre bem limitadas. A gente tem que fazer do limão a limonada. E também a gente tem, por exemplo, nós temos uma casa dentro da reserva, né, numa parte destacada da reserva, né, que é a nossa base de visitação, de receber pesquisadores, que foi feito com doação. Um deu uma janela, o outro deu um monte de obra, nós construímos. Então também tem essa colaboração da sociedade, porque a sociedade hoje e as empresas percebem que a questão ambiental é essencial, né? A gente precisa estar todos juntos nisso daí. Não tem viés partidário, político, religioso, né? O meio ambiente ele está pairando sobre todas essas questões, porque ele é superior a tudo que nós temos. É uma criação da natureza, né? Que a gente tem que estar envolvido. Djalma, e durante esse momento de pandemia, tiveram algum corte de verbas? Como está funcionando agora? Olha, no ano da pandemia, 2020, nós plantamos 100 mil mudas. Não interrompeu o nosso trabalho, porque o nosso trabalho foi feito no campo, em área aberta, com todos os cuidados, né? De protocolo de distanciamento social, as pessoas com máscara, álcool gel, e não tivemos nenhum caso de Covid na nossa equipe, no nosso grupo, né? Então, a gente trabalhou normalmente e estamos tirando lições dessa pandemia. Todos nós aqui, como cidadãos, como estudantes, como profissionais, estamos vendo que a pandemia é resultado de um desequilíbrio ambiental, que o homem entrou de uma maneira perversa na natureza, né, e está causando esses problemas. Então, a pandemia está servindo para isso. Eu acho que o homem tem que aprender que nós temos que conservar o meio ambiente, não degradar, temos que conviver com a natureza. Reparem, por exemplo, que as pessoas hoje, quando saíram de casa, do confinamento, o primeiro lugar que elas procuram é uma praça, é um parque, é um jardim, é o contato com a natureza. Então, nós estamos descobrindo isso e não podemos desperdiçar essa grande lição que foi do Covid-19. Em mais de 30 anos de atuação da Apoena em Presidente Epitácio, quais foram as ações mais marcantes durante toda essa história de luta em prol do meio ambiente? Olha, as ações mais importantes foram a mobilização que nós fizemos contra a usina de Porto Primavera, porque nós conseguimos uma representação no Conselho Estadual do Meio Ambiente de São Paulo e lá nós podíamos falar dos problemas. Então, eu acho que as nossas grandes conquistas foram ter contribuído para a criação dos parques, dessas unidades de conservação, Parque Estadual do Rio do Peixe e do Aguapeí, e também o parque lá de Viema, que eu mencionei, no Mato Grosso do Sul. E porque quando nós começamos, nós só tínhamos uma unidade de conservação, que era o Morro do Diabo, né? Hoje nós já temos 4, além da proteção que está se dando agora para a foz do Rio Aguapeí, e a foz do Rio do Peixe, e também diretamente nós contribuímos para a criação da RPPN Cisalpina, que fica também no lado do Mato Grosso do Sul, né? Então eu acho que assim, a grande contribuição foi, primeiro, despertar a população para esse problema. Porque eu me lembro que na época, nem os prefeitos sabiam que ia ter uma formação de lago, que ia ter lago. Ninguém sabia de nada.
E então despertou essa consciência, a gente fazia passeatas, ia na rua, abraçava a Lagoa São Paulo. Então a gente fazia aquele estardalhaço, né, de militante, né, que era importante naquele momento. E ia em São Paulo, onde que se tomava essas decisões, porque o licenciamento naquele tempo era São Paulo que fazia. Hoje já é o IBAMA, porque lá é um rio federal. Então a gente no CONSEMA conseguiu essas conquistas. Tudo foi muito difícil, foi através de conquista. O empreendedor, o governo, não deu nada, foi tudo conquistado. O meu maior sonho é ver o desmatamento zero no Brasil. Eu ando bastante triste com o que está acontecendo no nosso país, né? Nós temos a maior floresta tropical do mundo. Temos a Mata Atlântica, que é a mais biodiversa do planeta. Temos o Cerrado, que é a caixa d'água dos rios. Temos o Pantanal, que é um potencial de ecoturismo fabuloso. Então, a minha maior tristeza é justamente ver que o nosso patrimônio, que os nossos tesouros estão sendo destruídos. O Brasil é o Brasil porque tem meio ambiente, porque tem natureza preservada. E o meu maior sonho, então, é ver isso cessado. Chega de desmatamento, chega de queimada, chega de morte de animais, chega de atropelamento. Meu maior sonho é esse. Esse é um sonho coletivo da população de bem, né? Pessoas que querem um Brasil sustentável. E o outro sonho, pessoal, meu é criar o Parque Ecológico de Presidente Epitácio, que vai ser um parque ecológico regional, e terminar de plantar lá 1,5 milhão de mudas, que é a minha meta. Gostaria também de convidar todos para aderirem à campanha Bosques da Memória. É uma campanha de plantio de árvores em homenagem às vítimas da Covid. Nós começamos aqui na nossa região essa campanha. Hoje já tem mais de 50 bosques instalados no Brasil, né, onde nós levamos as famílias que perderam parentes e que lá podem se reconectar com o ente querido que partiu, né? É uma forma simbólica de estar junto com a pessoa, né? Então nós temos um site, que é o www.bosquesdamemoria.org. Qualquer um pode entrar lá, se cadastrar e fazer o seu Bosque da Memória. O Bosque da Memória não tem limitação de tempo e nem de quantidade de mudas. Pode ser 20 mudas, 30, 50 mil, desde que seja um bosque com homenagem a essas pessoas, né? E agradecimento aos profissionais de saúde que trabalharam na linha de frente contra a doença. Está chegando ao fim a primeira edição do podcast Ambientalize. Gostaria de agradecer em nome de todos da equipe por este bate-papo maravilhoso. Djalma, obrigado pela sua participação e contribuição nesse primeiro episódio. Um prazer muito grande estar aqui com vocês no podcast. Agradecer em particular o Richard, a Pamela, o Adriano. Convívio muito bom, muito positivo. A gente sente assim bons fluidos, né, quando estamos conversando sobre esse tema, de pessoas que vão comandar aí o jornalismo do Brasil, né, e também mudar um pouco a história da conservação brasileira. Agradecer também o promotor Gabriel Lino. Nós já tivemos várias parcerias. Ele era promotor lá em Presidente Epitácio e a gente teve demanda junto com ele. Até hoje ele é um parceiro, né? Muito bom que ele está aqui também conosco nesse podcast. E desejar para vocês aí sucesso, conquistas, paz e felicidade. Agradeço também ao promotor de justiça Gabriel Lino pela contribuição. Obrigada, Richard, pela participação nesse episódio. Obrigado você, ouvinte, por nos acompanhar até aqui. Nos siga no Instagram, @podcastambientalize, para ficar por dentro dos próximos episódios. Até o próximo encontro. Tchau. Tchau. Esta produção é vinculada ao trabalho de conclusão de curso Ambientalize, a experiência do podcast institucional sobre a contribuição da Apoena em Presidente Epitácio, realizada junto à Escola de Comunicação e Estratégias Digitais da UNOeste, elaborada em seu laboratório de rádio com assistência técnica de Adriano Batista.